Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como nós podemos criar uma planilha financeira e depois consolidar esses dados em uma outra planilha. Eu tenho aqui um arquivo do Excel com 3 planilhas. Essa primeira planilha, financeiro, com dados fictícios, onde ela está dividida entre as colunas A e G, informação do vendedor e da loja onde ele trabalha, entre as colunas H e N, referente às vendas, e entre as colunas O e U, o cálculo para bônus. Tenho uma segunda planilha aqui, referente às siglas, onde eu tenho o estado e a sigla correspondente a cada estado. Nós vamos utilizar essa planilha na planilha financeiro. E, por último, eu tenho uma planilha chamada consolidado, onde eu já tenho algumas informações preenchidas. Como, por exemplo, em receitas, eu tenho as informações de serviços e outras receitas já com os valores lançados. E em relação às despesas, eu tenho taxas, salários, aluguel, utilidades, marketing e despesas operacionais também lançados. Vocês podem observar que tanto a planilha consolidado quanto a planilha financeiro eu já tenho uma formatação aplicada. Ou seja, eu já tenho uma área de cabeçalho construída, eu já tenho aqui o logo da empresa, que é uma imagem inserido, eu tenho aqui formatação referente à cor de preenchimento e cor da fonte, eu já tenho aqui já formatado algumas células em negrito, e esse tipo de formatação eu não vou explicar nesse vídeo. Se você não tem esse conhecimento para formatar a planilha desse jeito, então eu convido a você a assistir o curso básico de Excel que eu tenho aqui no canal, que é um curso dividido em 5 aulas, onde eu explico todo esse tipo de formatação, como criar área de cabeçalho, como inserir imagem na planilha, como modificar a cor da fonte, cor de preenchimento, negrito. Então, todas essas informações básicas estão no curso. Então, se você não tem esse conhecimento, assiste o curso e depois retorna aqui para continuarmos a nossa planilha financeira. Então, vamos trabalhar. Eu vou clicar aqui na área de visualização e vou ampliar para 140% para que nós tenhamos uma visualização melhor aqui no vídeo. E vamos começar então a calcular. Vou dar um clique aqui na célula N7 e para eu calcular o total de vendas entre janeiro e junho, eu vou digitar a seguinte fórmula: igual soma, abre parênteses, vou clicar na célula H7, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar até M7. Vou fechar o parênteses e pressionar Enter. Então aqui eu já tenho o valor de vendas calculado do primeiro vendedor entre janeiro e junho. Para eu aplicar essa fórmula para os demais vendedores, basta eu clicar na célula N7, posicionar o cursor aqui na guia inferior direito. Observe que o mouse muda o formato. Então, eu vou manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar até a última linha, calculando assim o valor total de vendas. Vamos clicar agora na célula O7. Aqui na célula O7, eu vou calcular o bônus do vendedor, sendo que existe uma regra. Se o valor de vendas desse vendedor em relação ao mês de janeiro for maior a $40 mil, ele recebe um bônus de 2%. Se for menor que $40 mil, ele não recebe nada. Então, para eu calcular esse bônus, eu vou entrar com a seguinte fórmula: igual C, abre parênteses. Se o valor de venda de janeiro, então eu vou dar um clique aqui em H7, for maior que 40 mil, ponto e vírgula, eu vou pegar o valor de vendas de janeiro,
vou clicar novamente em H7, vou multiplicar por 0,02 para calcular o bônus de 2%, ponto e vírgula, e vou digitar 0 no último parâmetro. Fecho parênteses e pressiono Enter. E ele calculou aqui o bônus no valor de R$ 1.254,20. Para eu aplicar esse valor do bônus para as demais células, basta eu clicar na célula O7, posicionar o cursor aqui na guia inferior do lado direito, manter o botão do mouse esquerdo pressionado e vou arrastar até a última linha. E aí eu já tenho todo o valor de janeiro calculado. Como eu já estou com essa seleção marcada, eu posso posicionar o cursor aqui novamente na guia inferior do lado direito, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e eu vou arrastar até a coluna T. E assim eu tenho todos os bônus entre janeiro e junho calculado. Vamos ver então se a nossa fórmula funcionou. Vamos ver aqui então o primeiro caso, janeiro. Esse vendedor da linha 7 vendeu 62.710. Como ele vendeu mais do que 40 mil, ele teve um bônus aqui de 1.254,20. Mas observem aqui o vendedor da linha 11. Em janeiro, ele vendeu 38.468. Foi um valor inferior a 40 mil, então ele não teve aqui nenhum bônus. Porém, no mês seguinte, em fevereiro, ele vendeu 40.691. E aí, ele teve o bônus aqui calculado. Para eu calcular o total de bônus, eu vou clicar aqui na célula U7 e vou digitar a seguinte fórmula, igual soma, abre parênteses, vou clicar aqui no primeiro bônus, que é a célula O7, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar até T7. Fecho parênteses, pressiono Enter e eu já tenho o total de bônus calculado. Para eu aplicar essa fórmula para as demais linhas, eu clico na célula U7, posiciono o cursor na guia inferior do lado direito, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasto até a última linha. Então, eu já tenho o valor total de bônus aqui calculado. E para calcular o total geral, eu vou clicar aqui na célula, vou modificar aqui o valor da minha visualização para 100%. Assim, eu consigo visualizar toda a planilha e vou digitar a seguinte fórmula, igual soma, abre parênteses, vou clicar em H7, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar até H36. Fecho o parênteses, pressiono Enter e eu já tenho o total geral do mês de janeiro calculado. Para eu aplicar para as demais colunas, posicionar o cursor do mouse na guia inferior do lado direito, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e eu arrasto até a célula U37. E aí eu já tenho todo o meu total geral calculado. A única coisa que ficou faltando para finalizarmos essa planilha é identificar na coluna E a sigla correspondente ao estado da coluna D. Então, vocês viram que eu tenho aqui uma planilha, que eu tenho o estado e a sigla correspondente. Então, eu vou voltar aqui na planilha financeiro, eu vou posicionar o cursor aqui entre as colunas D e E, manter o botão esquerdo pressionado para ampliar um pouquinho a largura da coluna. E na célula E7, eu vou entrar com a seguinte fórmula, igual PROC V, abre parênteses. O primeiro parâmetro é o valor procurado. Então, eu vou procurar aqui a célula D7, onde eu tenho o estado, ponto e vírgula. O segundo parâmetro é a matriz tabela, onde eu tenho o estado e as siglas.
Então, eu vou clicar aqui na planilha de siglas e vou selecionar de A2 até B51, ponto e vírgula. A primeira coluna, ele tem o estado. O que eu quero que retorne é o valor da segunda coluna, que é a sigla. Então, eu vou digitar 2, vou fechar parênteses e pressionar Enter. Então, ele me trouxe aqui que a sigla do estado da Flórida é FL. Para eu aplicar essa fórmula para as demais linhas, eu preciso modificar um detalhe nessa fórmula. Então, eu vou clicar aqui na célula E7 e aqui na barra de fórmula, onde eu digitei a minha fórmula, eu preciso fixar o endereço dessa matriz, A2 a B51. Porque se eu clicar aqui e puxar, ele vai modificar o número das linhas e vai sair da minha matriz que está na planilha de siglas. Então, eu vou fazer o seguinte. Para eu fixar esses endereços, eu vou clicar entre A e 2 e vou pressionar a tecla de atalho F4. Observem que ele colocou um cifrão antes da coluna e antes da linha, fixando assim linha e coluna. A mesma coisa eu vou fazer entre B e 51. Dou um clique entre B e 51, pressiono a tecla F4 e ele aí fixou tanto a linha quanto a coluna. Agora eu posso dar o Enter. Uma vez então modificado, basta eu clicar na célula E7, posicionar o cursor na guia inferior do lado direito e arrastar até a célula E36. E ele vai me trazer então as siglas correspondentes a cada estado. Então a nossa planilha financeira aqui já está preenchida. Vamos clicar agora aqui na guia Consolidado para começar a consolidar as informações. Na linha 6, eu tenho o valor total de venda dos produtos. Então, eu vou clicar aqui na célula B6, vou digitar igual, vou clicar aqui em Financeiro e eu vou clicar aqui na célula H37, onde eu tenho o valor total de vendas referente a janeiro. E eu vou pressionar Enter. Então, ele já me trouxe aqui o valor total de vendas de janeiro. Para eu aplicar essa fórmula para os demais meses, basta eu clicar na célula B6, posicionar o cursor aqui na guia inferior do lado direito, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar até a célula G6. E aí eu tenho todos os valores referentes às vendas entre janeiro e junho. Para eu calcular o total, você já sabe como faz. Eu clico na célula H6, digito igual soma, abre parênteses, clico em B6, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasto até G6, fecho parênteses, pressiono Enter. Para eu copiar essa fórmula, eu vou clicar na célula H6, posicionar o cursor aqui na guia inferior do lado direito, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e eu vou descer até a célula H8. Para eu calcular aqui o total de receitas referente a janeiro, eu vou clicar na célula B9, vou digitar igual soma, abre parênteses, vou clicar em B6, manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vou arrastar até B8, fecho parênteses, pressiono Enter. Já tenho o valor total. Para eu calcular para os demais meses, eu clico na célula B9, posiciono o cursor aqui na guia inferior do lado direito e arrasto até a célula H9. E aí eu já tenho a parte de receitas toda calculada. Para eu calcular o total de despesas, eu posso fazer o mesmo procedimento de soma. Eu gostaria de ensinar uma outra maneira. Eu vou clicar aqui na célula H16 e para eu calcular a soma de taxas referente a janeiro e junho, na guia Página Inicial, no grupo Edição, eu tenho a opção aqui Autossoma, que quando eu clico, ele vai verificar
onde eu tenho uma sequência de valores e já vai montar para mim os valores selecionados. E basta pressionar Enter. Uma vez calculado, eu posso clicar aqui na célula H16, posicionar o cursor na guia inferior do lado direito, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar até H21. O mesmo eu posso fazer para calcular o total de despesas. Por exemplo, o mês de janeiro, eu vou clicar em B22, vou clicar novamente no botão autossoma, ele vai verificar a sequência de valores que tem, vai selecionar e basta pressionar Enter. Ele já calculou o valor total aqui referente a janeiro. Para eu aplicar para os demais meses, eu clico na célula B22, posiciono o cursor na guia inferior do lado direito, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasto até H22. Muito bem, nós temos aqui então já a parte de receitas e despesas calculado. Nós vamos calcular agora a receita média referente ao mês de janeiro. Então eu vou clicar aqui na célula B11 e na guia Fórmulas, vocês vão observar aqui que eu tenho a opção Autossoma, que se eu clicar nessa seta, ele vai me trazer as principais funções. Então eu tenho aqui, por exemplo, média. Eu vou clicar aqui em média e ele vai me pedir o intervalo. Ele já selecionou aqui de B6 até B10, mas na verdade eu só quero a média referente às receitas, ou seja, venda de produto, serviços e outras receitas. Não me interessa tirar a média do total de receitas. Então eu vou clicar aqui na célula B6, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar até B8 para que ele modifique os valores selecionados. E aí eu pressiono Enter. Então, em relação às receitas de janeiro, o valor médio é de 570.009. Para eu copiar essa fórmula para os demais meses, basta selecionar novamente a célula B11, posicionar o cursor na guia inferior direita, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar até G11. E aí ele já calculou a receita média de todos os meses. Para eu calcular a receita mínima, eu vou clicar na célula B12 e novamente na guia Fórmulas. No grupo Biblioteca de Funções, eu vou clicar aqui nessa seta embaixo de Autossoma e eu vou selecionar aqui Mínimo. Ele já selecionou aqui a célula B11, mas na verdade o intervalo de células que eu quero é entre B6 e B8. Então eu vou clicar em B6, manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vou arrastar até B8 e vou pressionar Enter. E aí ele calculou o valor mínimo de receitas. Então vocês observem que vendas de produto teve esse valor, serviços teve esse valor, e o menor valor desses três aqui foi outras receitas. Foi o que ele encontrou aqui. Para eu copiar essa fórmula para as demais colunas, posiciono o cursor na célula B12, clico na guia inferior do lado direito, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasto até G12. Para eu calcular a receita mínima, eu vou clicar na célula B13 e novamente vou clicar aqui nessa seta, sendo que dessa vez eu vou selecionar máximo. E vou selecionar o intervalo que eu desejo, que é de B6 a B8. Pressiono Enter e ele tem aqui o valor máximo encontrado. Então, entre vendas de produtos, serviços e outras receitas, vendas de produto é o maior valor encontrado. Para eu copiar essa fórmula, eu vou clicar novamente em B13, vou posicionar o cursor na guia inferior do lado direito, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasto novamente até G13. E aí eu já tenho os valores calculados. Para eu calcular o total de receita média, mínima e máxima,
eu faço o seguinte: para a receita média, eu vou clicar na célula H11, vou clicar na guia página inicial, no grupo edição eu tenho autossoma. Ele já calculou aqui, pressiono Enter. O mesmo procedimento eu vou fazer para a receita mínima, vou clicar em autossoma e vou pressionar Enter. E para a receita máxima, eu vou clicar em autossoma e pressionar Enter. Vamos fazer o mesmo procedimento para calcular agora as despesas média, mínima e máxima. Para a despesa média de janeiro, eu vou clicar na célula B24, vou clicar na guia Fórmulas, no grupo Biblioteca de Funções, novamente aqui, eu vou clicar na seta embaixo de autossoma e eu vou selecionar a média. Vou selecionar aqui entre B16 até B21, que é onde eu tenho os meus valores de despesas, e vou pressionar Enter. Para copiar, basta selecionar, clicar na guia inferior do lado direito e arrastar até a coluna G. Para eu calcular a despesa mínima, eu vou clicar na célula B25, vou clicar novamente aqui nessa seta e selecionar mínimo. Vou selecionar o intervalo de despesa, que é de B16 até B21, pressionar Enter. Para copiar a fórmula, novamente seleciono a célula e arrasto para a direita para ele copiar a fórmula. Para calcular a despesa máxima, vou clicar na célula B26, novamente vou clicar aqui na seta embaixo de autossoma, vou pegar máximo e vou selecionar o intervalo entre B16 e B21. Pressiono Enter. Para copiar, vou clicar na célula, posicionar o cursor aqui na guia, manter o botão esquerdo pressionado e vou arrastar até a coluna G. Para eu calcular o total de despesa média, mínima e máxima, você também já sabe fazer. Basta eu clicar aqui na célula H24, na guia página inicial, no grupo edição, basta clicar em autossoma. Ele já selecionou aqui o intervalo, basta pressionar Enter. O mesmo para a despesa mínima, clico em autossoma, pressiono Enter. O mesmo para a despesa máxima, clico em autossoma e pressiono Enter. Em relação aqui ao lucro bruto, o que eu vou ter aqui, na verdade, para calcular a célula B28? Eu vou ter igual o valor de total de receitas, que está em B9, menos B22, que é o total de despesas. Clico em B22, pressiono Enter. Ele já calculou aqui o lucro bruto, que é o total de receitas menos o total de despesas. Para eu aplicar essa fórmula para as demais colunas, basta eu clicar na célula B28, clicar aqui na guia, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar até a coluna G. Para eu calcular o valor total aqui, basta eu clicar aqui na célula H28, clicar aqui em autossoma e pressionar Enter. Para eu calcular os 15% de imposto, eu vou clicar na célula B30 e vou digitar a seguinte fórmula: igual total de receitas, que está na célula B9, multiplicado por 0,15. Pressiono Enter. Para eu aplicar esse valor para as demais colunas, eu clico em B30, clico na guia inferior do lado direito, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasto até a coluna G. Para eu calcular a soma, eu clico em H30 e, em seguida, em autossoma. Pressiono Enter. E para calcular o lucro líquido, eu clico na célula B31 e vou digitar igual, vai ser o meu total de receitas, célula B9, menos o meu total de despesas, célula B22, menos o meu imposto.
Pressiono Enter. E aí eu já tenho o lucro líquido calculado. Para eu aplicar essa fórmula para as demais colunas, vou clicar novamente em B31, clico na guia inferior do lado direito, arrasto até a coluna G, e para finalizar o total, eu clico na célula H31 e clico em autossoma. Pressiono Enter e eu já tenho aqui o meu lucro líquido calculado. Nas colunas J, K e L, eu tenho as 10 filiais e eu preciso calcular o valor total de vendas por filial e o valor médio de cada filial. Então, para calcular o valor total, eu vou clicar na célula K6 e vou digitar o seguinte, igual soma C, abre parênteses. Vou clicar aqui na guia financeiro e vou selecionar as lojas da coluna filial. Então, vou clicar aqui na célula G7, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar até G36. Ponto e vírgula. Clico agora na guia consolidado, seleciono a loja que está na célula J6, ponto e vírgula, volto em financeiro e vou selecionar a coluna total de vendas aqui, somente os valores. Então eu vou clicar aqui em N7 e vou arrastar até N36. Fecho parênteses, pressiono Enter. E ele me trouxe aqui que o total de vendas da loja 1 tem esse valor aqui de R$ 1.087.441. Para nós verificarmos se esse valor está correto, a gente pode fazer o seguinte. Voltamos aqui na guia financeiro e vamos selecionar aqui somente as vendas da loja 1, que são esses 3. E vocês podem observar aqui na parte de baixo que a soma bateu com o valor em relação ao consolidado. Para eu copiar essa fórmula, eu preciso fixar ambas as matrizes. Então, eu vou clicar entre G e 7 aqui, pressionar F4, vou clicar entre G e 36, pressionar F4, vou clicar entre N e 7, pressionar F4 e vou clicar entre N e 36 e pressionar F4. Pressiono Enter. Então, agora sim, eu posso clicar novamente na célula K6, posicionar o cursor aqui na guia inferior do lado direito e arrastar até a célula K15. E eu já tenho aqui o valor total de cada loja. Para eu calcular o valor total, eu clico na célula K16 e posso clicar direto em autossoma, pressionar Enter. Para eu calcular a média, eu vou clicar na célula L6 e vou digitar igual média C, abre parênteses, vou clicar no financeiro, vou selecionar aqui as lojas de G8 a G36, ponto e vírgula, vou clicar aqui na guia consolidado, vou selecionar a primeira loja, que é a loja 1, na célula J6, ponto e vírgula, vou voltar na guia financeiro e vou selecionar o total de vendas entre N7 e N36. Fecho parênteses, pressiono Enter. Então, o valor médio da loja 01 foi de 362.480,33. Para eu copiar essa fórmula para as demais linhas, eu também preciso fixar os endereços das matrizes. Então, eu vou clicar aqui na célula F6, aqui na barra de fórmula, eu vou clicar entre G e 7, pressionar a tecla de atalho F4, entre G e 36, eu vou clicar e pressionar F4, entre N e 7, eu vou clicar, pressionar F4, e entre N e 36, eu vou clicar e pressionar F4. Pressiono Enter para confirmar. Agora sim, eu posso clicar na célula L6, posicionar o cursor na guia inferior do lado direito, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar
até a célula L15. E eu tenho todos os valores de média calculado para todas as lojas. Para eu calcular o valor total, basta eu clicar aqui na célula L16, clicar em autossoma e pressionar Enter. Então, com isso, nós temos aqui a nossa planilha consolidada, com todas as informações, baseados na planilha financeiro, e utilizamos também para calcular a coluna E, onde nós temos a sigla para cada estado, utilizando a planilha siglas. E para finalizar a planilha, nós vamos inserir uma função para calcular data e hora na célula B2. Vamos dar um clique na célula B2. Nós vamos digitar igual agora, abre e fecha parênteses e pressiona Enter. A função agora permite exibir a data e hora atualizada quando a planilha é recalculada ou a pasta de trabalho é aberta. Então, vamos clicar novamente na célula B2, na guia Página Inicial, no grupo Número, onde eu tenho a opção de formato de número. Eu vou clicar na seta, vou selecionar a opção Mais Formatos de Número. Na guia Número, na categoria de Data, na parte de Tipo, eu vou descer aqui e vou selecionar essa opção aqui, Data e Hora. Vou dar um clique no botão OK. E aí, nós temos agora na célula B2 a data e hora sendo exibidas. E com isso chegamos ao final de mais um vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, peço que se inscreva, dê um like e compartilhe. Não deixe de comentar se você gostou do vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.